Boa noite. Aqui estou eu de novo Eu vi lá que a parte 5, chama a parte 5, onde eu mostrei o gráfico, né, como é que é feito no Excel. Eu coloquei a tabela no gráfico. Agora eu estou voltando também ao capítulo 3, essa é a nossa parte 6. É pequena, né, também. Tem que voltar à equação de estado para a fase vapor de uma substância pura. E, em geral, a gente considera como sendo gás perfeito, mas nem sempre é gás perfeito. Então eu preparei alguma coisa porque eu achei que ficou faltando. O livro fala do fator de compressibilidade e eu não falei aqui. E eu disse que a gente vai usar depois, ou não vamos usar isso durante o curso e tal, entendeu? E eu falei que isso pode valer dinheiro, né? Então, vamos dizer assim, eu não sigo propriamente o livro, mas eu vou mostrar para vocês aqui onde está o dinheiro. Na realidade, eu acho que eu falei para vocês, ou eu falo no curso na pós-graduação, que a gente, quando fala em dinheiro, e dinheiro é muito associado à engenharia, né? Mas só que dinheiro vamos dizer assim, não só naquela versão que a gente tem de ser alguma coisa que a gente coloca no bolso, que vai comprar um carro, que vai comprar uma casa. O dinheiro, ele tem vamos dizer assim, uma amplitude maior, né? É alguma coisa que vai propiciar que você tenha um bem-estar melhor, que você possa usar uma estrada, ou que você possa comprar vamos dizer assim, propiciar que o Estado compre o respirador, ou você vai, então a engenharia, vamos dizer, o dinheiro tem um sentido muito mais amplo, né, do que simplesmente alguma coisa que vai colocar a riqueza para uma determinada pessoa, para você, quando você for mais, vamos dizer assim, mais estiver trabalhando, né, como engenheiro. Mas vamos lá, não vamos devagar muito aqui, que senão eu me perco e posso entrar num terreno que é realmente há muitas opiniões sobre isso, né? É muito subjetivo. Então vamos lá. A equação eu mostrei para vocês, a equação de gás perfeito. E outras formas da equação de gás perfeito, mostrei para vocês as unidades. O R bar é a constante universal e o R é a constante do gás, né? Fiz a diferença, mostrei para vocês a diferença entre elas. Falei sobre o ar, né? O ar, a gente falou sobre o ar, né? Já falei isso, tá? E determinamos a massa do ar numa sala, tá? Considerando o ar como gás perfeito. E aí, os gases, se a gente usar o gráfico de temperatura versus volume específico, para a água, aqui vocês veem que a nossa escala aqui já vamos dizer assim, é a escala logarítmica, né? Então você daqui para cá é 10 vezes, daqui para cá é 10 vezes, entendeu? Mesmo assim ela deve estar um pouquinho para a direita aqui, tá? Tem uma zona onde eu posso considerar aqui a parte superaquecida, tem uma zona que eu posso usar a equação de gás ideal ou de gás perfeito, tá? Com um erro muito pequeno. Mas conforme eu for chegando perto da temperatura crítica e da pressão crítica, o erro de usar a equação de gás ideal vai aumentando. Ele vai aumentando. Então, existem correções para isso. E as correções,
a gente usa esse fator de compressibilidade, que eu passei muito por cima para vocês, né? Esse fator de compressibilidade ele leva em consideração forças intermoleculares e estrutura molecular. Tá? Para o gás perfeito ou gás ideal, o Z é 1. E um gás comporta-se como gás perfeito se sua pressão P for muito menor ou igual à pressão crítica para qualquer temperatura e se a sua temperatura for maior que 2,5 vezes a temperatura crítica, uma pressão menor que a pressão crítica. Tá? Quanto mais próximo do ponto crítico, mais o gás se desvia do comportamento de um gás perfeito. Tá? Então, deem uma olhada sobre isso aqui, né, que existem outras restrições. Eu acho que tem mais uma, terceira, mas vamos lá. Tá? Eu não falei da equação de Van der Waals. A proposta de Van der Waals foi feita com dados experimentais de que ele dispunha, né, associados a rigorosas considerações termodinâmicas. Então aqui é vamos dizer assim, uma equação experimental. Aqui a gente está usando a equação com o R barra, tá vendo onde R é a constante, tá vendo? A R barra é a constante universal, tá? T é a temperatura absoluta e V é o volume molar, quer dizer, aquele Vzinho barra que a gente tinha antes, né? Aquele Vzinho barra. Então, vocês pode pôr aqui, pode pôr aqui, tá? E aí a gente tem, as quantidades são definidas como, né? O A é isso aqui, aqui é o R barra, aqui é o R barra, tá? A gente está usando a mesma. E os valores críticos, esse PC e o TC são os valores críticos, né? Pressão crítica e temperatura crítica, né? Que a gente pode usar aqueles da tabela A2, tá? Aqui é a temperatura crítica também, tá vendo? E aqui a pressão crítica de novo. Então, tem os valores, né? Que você tem, os valores para cada gás você tem lá, ok? Aí, nós falamos dessa equação aqui de Benedict, Webb e Rubin, ou Rubin, não sei como é que falaria aí, né? Acho que deve ser Rubin, né? E eu passei muito por cima disso, mas você encontra na literatura os valores para esses coeficientes. Não vamos fazer nada aqui, mas vamos dizer que existe, né? Vamos dizer que existe, tá? E aí eu nem coloquei aqui se é o R barra sobre o V barra, tem que olhar direitinho, eu falei não vamos usar durante o curso. E aí, olha, tem gráficos específicos, por exemplo, para nitrogênio, eu quero que o Z seja 1, né? Mas para temperaturas muito baixas, tá? E pressões muito altas, tá vendo? Ó? Acima do ponto crítico, o Z é menor que 1, tá? E depois de um certo valor da pressão, o Z começa a ser maior do que 1. Okay? Ele começa a ser maior do que 1. Esse é para nitrogênio. Temos também, olha, algumas expressões ou alguns gráficos experimentais, desculpa, né, onde a gente usa um negócio chamado pressão reduzida. O que é a pressão reduzida? É a pressão dividido pela pressão crítica. E o que é a temperatura reduzida? É a temperatura, onde eu quero calcular, dividido pela temperatura crítica. E os valores críticos, conforme eu disse atrás, estão na tabela A2. Né? E aí, temos gráficos específicos, abaixo para 12 gases. Peguei também na literatura, né?
e você vê aqui que eles, mais ou menos, eles caem. Tá? A equação de Van der Waals valeria, né? Alguma coisa aqui. Valeria para cá, tá certo? Valeria para cá, mas, quer dizer, teria que ver, checar a equação de Van der Waals. Aqui vale para 12 gases, você vê que os 12 gases estão mais ou menos na mesma linha, né? Para a mesma linha. É um gráfico, a gente pode dizer, universal, né? Tá? Como seria a equação de Van der Waals em função o Z, né, como função da pressão reduzida para diversas temperaturas reduzidas. E aí, tem um gráfico geral aqui também, que você vê que isso aqui pode ser generalizado, né? E a gente vai para cada temperatura crítica, temperatura reduzida, desculpa, né? E a pressão reduzida e o fator de compressibilidade. Quer dizer, essas curvas que eu tenho aqui, elas são mais ou menos essas aqui, tá vendo? Essas que eu tenho aqui atrás. Tá? E aí, vamos ver onde que ele vale, né? Exemplo, o GN, né? Gás natural. O GN é o gás natural, tá? Ele tem, o GN ele tem mais ou menos 90% de metano. E aqui no caso, nós vamos considerar como sendo o GN sendo 100% de metano para ver o que acontece. Tá? Eu poderia, se os gases cabem aqui, poderia fazer uma proporcionalidade e tentar ver onde que entraria essa mistura de metano, etano e propano. Talvez no mesmo lugar. Tá? E aí, quer dizer, eu teria que ver qual seria a temperatura crítica, considerar cada um deles e fazer a compressibilidade de cada um deles, porque cada um poderia funcionar como um gás um pouco fora do gás perfeito. Mas vamos lá, vamos considerar como 100% metano. Na CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, ele é medido a 12 bar e 25 graus Celsius. 12 bar é 1.200.000 Pascal. Aí na tabela 2 eu tenho que, para o metano, vocês podem olhar lá, a temperatura crítica é 190,4 Kelvin e a pressão crítica é 4.600 kPa. Então o TR vai ser 298,16, que é o 25 graus Celsius, é 1,56. E aqui dividido por 190. E o PR, né? Aqui é R, desculpa, gente, tá? Mas eu usei como R, né? Onde está meu pontinho? Aqui, né? R, tá? Então, dá 0,261. 1.200 kPa dividido por 4.600 kPa. Aí a gente vai no gráfico. No gráfico aqui atrás, ó. E entra com 0,261, mais ou menos aqui. E vê, é mais ou menos aqui, né? Que o Z é da faixa de 0,98. Quer dizer, a gente olhou, fez no olho, né, esse Z aqui, mas você vê que o Z não é 1. Né? O Z é 2%, ou 1% se a gente errou em como olhar aqui, né? 0,99, 0,98, quer dizer, se vocês quiserem fazer alguma coisa mais real, né, mais assim, sem olhar no gráfico, pode usar a equação de Van der Waals para ver. Tá? E aí, então o V real sobre o V ideal é 0,98.
pode melhorar o valor usando as equações, tá? Pode melhorar, quer dizer, que a gente usou o olho, né, para deixa eu ver onde está meu pontinho aqui, né? Difícil isso aqui, gente. Difícil mesmo. Né? Pontinho eu não consigo seguir ele. Tá aqui. Tá, pode melhorar o valor usando as equações. Tá? Então, olha, você. Ou seja, a pressão, o ρ ideal, quer dizer, o inverso, né, a massa específica, é 1,02. Então há um erro de 2%. E aí você fala assim, nossa, 2%, né? Quanto que vale isso? Assim, pô, a conta da CSN de gás natural por mês é na faixa de 60 milhões. Isso fora do período de coronavírus, né? Em condições normais de operação. E o erro, se, vamos dizer assim, não usar a correção de compressibilidade, é da ordem de 1,2 milhão por mês, considerando que a gente olhou no gráfico 0,98. Quer dizer, 1,2 milhão de reais por mês. Eu disse para vocês que teve um amigo meu que trabalhou na CSN e eu disse que ele tinha salvo esse valor para a CSN. Não, ele não salvou esse valor para a CSN. A CSN compra o gás da SEG, que é a Companhia Estadual do Gás do Estado do Rio de Janeiro, e ele questionou se a SEG usava esse fator de compressibilidade. Eles abriram tudo e eles usavam. Quer dizer, então está aqui a troca de WhatsApps, né? Troca de mensagem com o professor Luiz Carlos Bevilacqua, da UERJ, que é ex-gerente de engenharia da CSN. Ok, ele saiu da CSN aposentado, se aposentou na CSN e foi ser professor da UERJ. Deve ser um senhor professor, né, com 30 anos de experiência na empresa. Então tá aqui, João, segue a informação. Isso aqui, foto do meu WhatsApp, né? Pressão de distribuição na usina 12 bar. Consumo 35 mil decâmetros cúbicos mês, custo 61 milhões. Obrigado, Bevilacqua. Eu perguntei também ao Diogo, que me deu os valores. Aqui os valores, né? O Diogo é um aluno de mestrado, quer dizer, um engenheiro ambiental, engenheiro mecânico, fez um mestrado com a gente aqui na Unesp, defendeu esse ano de 2020, eu fui o orientador e o professor Bevilacqua foi co-orientador. Daí falei, sim, peguei com ele. Daí, obrigado, Bevilacqua. É que eu me lembrei, isso é minha troca de que você disse que tinha salvo dinheiro para a empresa considerando a compressibilidade do GN. E aí eu coloquei, eu gosto de mostrar isso para os alunos. Então, não chegamos a ganhar dinheiro, mas verificamos com a SEG Rio se eles faziam isso e eles nos mostraram todos os cálculos e já usavam o valor de compressibilidade, o fator de compressibilidade para corrigir. O valor é quase 1, mas a pequena diferença para 1 era uma grana alta em um ano. Mas eles faziam tudo certo e a partir daí abriram o cálculo mostrando sempre o Z. Que legal, é muito ilustrativo para os meninos, considerando que os meninos são vocês. Ok? Então, vamos dizer assim, é só para corrigir que eu disse que ele tinha ganho dinheiro para a CSN, não. A SEG fazia direitinho. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, do exemplo prático, tá? E se vocês quiserem, abra uma planilha. Se vocês não tiverem nada para fazer, só ficar mexendo no celular aí, abre uma planilha com a equação de Van der Waals para você fazer coloca de um lado
você deixa para colocar as pressões críticas, né? Para o gás que você quiser, põe a tabelinha e aí você faz este problema aqui melhorando o valor que eu calculei, ok? E eu diria para vocês que isso, né, nesse caso aqui, seria, vamos dizer assim, recurso que sairia de uma empresa e iria para outra, né? Mas muitas vezes quando você salva energia, ou você salva, quer dizer, você ganha nisso, é alguma coisa muito mais abrangente, né, do que uma simples troca de recursos financeiros, né? Então, quando você você consegue fazer com que um equipamento gaste menos, entendeu? É uma coisa que pode reverter para a empresa, mais lucro da empresa, mais para as pessoas que trabalham lá, entendeu? Então, vamos dizer assim, durante a minha carreira de engenheiro, eu sempre olhei para o dinheiro, né, como alguma coisa muito abrangente, né, que é, vamos dizer assim, é o bem-estar, né, que é mais abrangente do que, vamos dizer assim, concentrar numa pessoa só para ficar mais rico, alguma coisa assim. Mas isso é subjetivo. Ok? Espero que vocês tenham gostado do exemplo prático aí. Muito obrigado.